Bem-vindo ao canal Criando Raízes Cash. Escrituras e História. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão bem interessante de textos antigos, aquela palavra hebraica, sarahat, Isso. que quase sempre a gente vê traduzida como lepra na Bíblia. Mas será que era isso mesmo? A gente pegou um estudo aqui para entender melhor o que esse termo significava de verdade. E separar, né? Separar esse conceito antigo da doença que hoje a gente chama de hanseníase. Exato, essa é a missão de hoje. Tentar esclarecer essa confusão toda. E é uma confusão comum, viu? Porque essa tradução direta para a lepra, olha, ela cria uma conexão que pode enganar bastante. Tem uma distância enorme entre o sarahat, lá do Antigo Testamento, e a hanseníase, que é causada por uma bactéria específica, a Mycobacterium leprae. Essa só foi identificada bem depois. Bem depois mesmo. O material que a gente está vendo ajuda a entender essa diferença. O ponto-chave, assim, é que o medo, o isolamento que está descrito lá nos textos, não era por causa de um diagnóstico médico como a gente tem hoje. Era mais pela aparência, sabe? Pela visibilidade da condição e o pânico que isso causava. Faz todo sentido. O impacto visual era o centro da coisa. O estudo que a gente está usando menciona que a hanseníase, essa que a gente conhece, só foi descrita lá pelo Gerhard Hansen no século XIX. Isso. E aí é que fica bem interessante. A pesquisa mostra que tem pouquíssima evidência arqueológica, tipo em esqueleto mesmo, do Egito, de Israel antigo, que indique que essa doença específica, a hanseníase, era comum no Antigo Oriente Próximo na época da Bíblia. Quase nada, né? Pois é. As evidências mais antigas no Egito, por exemplo, são só do comecinho do período cristão. Isso reforça muito essa ideia de que são coisas diferentes. Exatamente. E o fascinante é tentar descobrir o que Sarate queria dizer naquele contexto, né? Pelas fontes, tudo indica que era um termo mais guarda-chuva, sabe? Uma categoria ampla. Isso, uma categoria bem mais ampla para várias condições de pele que chamavam atenção, que eram meio perturbadoras visualmente. Podia ser, sei lá, psoríase grave, eczema, infecção por fungo, tipo, tinha micose, Outras dermatoses. outras coisas que mudavam a cara da pele. Tipo aquele exemplo da mão de Moisés, em Êxodo 4:6, que ficou branca como a neve. Como fica isso? Precisamente. O estudo até levanta uma hipótese interessante sobre isso, que talvez esse como neve não fosse tanto sobre a cor branca, mas mais sobre a textura. Ah, textura! É algo escamoso que soltava a pele, sabe? Principalmente se a gente comparar com outros usos de sarats e palavras parecidas em hebraico e línguas vizinhas. Muitas vezes associavam a condição com escamas, com uma aparência áspera. Entendi. Então a ênfase era na mudança visível, chocante da pele, não necessariamente branca. Parece que sim. O foco era muito no impacto visual e, consequentemente, social, mais do que na doença em si, entende? Entendi. E essa preocupação com a aparência, esse medo, não era só dos israelitas, né? O estudo também fala da Mesopotâmia antiga. Correto. Tem paralelos bem claros lá. Os textos da Mesopotâmia usavam palavras como epascube e saharshubu para descrever umas condições de pele que eles temiam muito e que, olha só, às vezes também foram traduzidas depois como lepra. Que coincidência, né? Pois é, e essas condições eram tão estigmatizadas que apareciam até em maldições pesadas. Tipo, que sim, o deus da lua te cubra de saharshubu que não tem cura. Imagina o peso de uma ameaça dessas numa sociedade que acreditava demais nisso, né? Onde a reputação era tudo. Nossa! E tem aquele caso de Nuzi que o estudo cita, lá para 1400 a.C., mais ou menos, uma pessoa acusa a outra na justiça falando: "Você tá cheio de epic, fica longe de mim". Exato. Isso mostra bem o isolamento social na hora, né? Bem parecido com o que a gente vê nas leis da Bíblia sobre Saraat. Liga direitinho com a intenção de chocar lá no episódio da mão de Moisés. E complementando essa ideia, se a gente junta tudo isso, a gente vê uma preocupação muito antiga e bem espalhada com essas aflições visíveis. Tem um papiro médico egípcio, o papiro de Londres, de uns 1325 a.C., mais ou menos,
que já tinha receita e até feitiço para tratar problema de pele, entre outras coisas. Isso mostra como essas condições visíveis davam um medo real e levavam para o isolamento. Isso, olha, independente de um diagnóstico exato como o nosso. O peso do estigma visual era gigante, um fator social poderoso mesmo. Ok, vamos organizar as ideias então. A grande conclusão que a gente tira das fontes é que a tal lepra dos textos antigos, Sachora, Erki, Chachor, Chobu, não é a hanseníase que a gente conhece hoje. Não é. Era, na verdade, uma categoria bem mais ampla para várias condições de pele que apareciam muito, que davam medo e geravam um estigma social pesado. Parece que o X da questão não era médico, era social. O medo do que era visivelmente diferente. É isso que essa distinção toda revela pra gente. Em grande parte, sim. E isso levanta uma questão importante, né? Sobre como uma tradução mais simples, ou as nossas ideias de hoje, podem acabar distorcendo o jeito como a gente entende esses textos e essas sociedades do passado. Verdade. Analisar essas fontes mostra como é fundamental ir além da primeira tradução, sabe? Investigar o contexto cultural, linguístico original e questionar um pouco os nossos próprios pressupostos quando a gente lê. Entender o que eles entendiam por aquilo é essencial. É uma perspectiva muito valiosa mesmo. E deixa a gente com uma reflexão final, né? Que vai um pouquinho além do que a gente discutiu aqui, mas que vem disso tudo. Como será que esse medo do desconhecido, principalmente daquilo que era visivelmente diferente, moldou as relações, as estruturas sociais lá na antiguidade? Boa pergunta. E talvez, de que forma que ecos desse estigma antigo ligado a condições visíveis podem ressoar ainda hoje em desafios sociais que a gente enfrenta com outras condições, outras aparências, outras diferenças. Fica aí, né? Algo pra gente pensar. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.